Você já sentiu aquele silêncio pesar na casa? Mesmo quando o dia lá fora está cheio de barulho, aquele momento em que você se senta, sozinho, depois de um dia de sol ou de chuva, e percebe que as paredes parecem apertar um pouco mais, ou que o tempo passa de uma forma diferente quando não há mais ninguém para partilhar os pequenos momentos para muitos de nós. Depois dos 70, a vida a sós pode ser uma dádiva, cheia de liberdade e paz, mas também pode esconder armadilhas invisíveis que, sem darmos conta, nos roubam a alegria e nos empurram para uma solidão que não desejamos. Não estou a falar apenas da falta de companhia, mas sim de hábitos e atitudes que, por vezes, adotamos sem perceber o mal que nos fazem, transformando a nossa independência numa fonte de tristeza. Muitos idosos que vivem sozinhos acabam por cair nestes mesmos erros, ano após ano, e veem a sua felicidade esvair-se, sem saber por quê. Mas a boa notícia é que não precisa de ser assim. A chave para uma vida plena e feliz, mesmo vivendo a sós, está em identificar e evitar certas armadilhas. Neste vídeo, vamos desvendar os 7 erros mais comuns que tornam a vida de muitos idosos solitária e infeliz. E o mais importante, vou partilhar consigo as estratégias simples para os evitar. Prepare-se para uma descoberta que pode mudar a sua perspectiva, porque ao assistir até o fim, prometo revelar algo que o vai surpreender e pode ser a chave para desfrutar da sua vida como nunca imaginou. Vamos começar pelo primeiro e talvez o mais insidioso dos erros. Que, por vezes, nem sequer consideramos um erro, mas sim uma consequência natural da vida, o isolamento social. O silêncio da casa, a rotina diária que se torna quase invisível, e a facilidade com que um dia se transforma em outro, sem grandes interações. É tão fácil, quando se vive sozinho, cair na armadilha de deixar os laços sociais enfraquecerem. Não é, pensamos, hoje não me apetece sair. Ou, para que incomodar Claire sem perceber? A nossa bolha de conforto vira uma barreira quase intransponível, de repente. Os telefonemas são menos frequentes, as visitas rareiam. E aqueles vizinhos com quem antes se conversava na rua ou à janela, agora são apenas vultos que passam. Este isolamento não é apenas sentir-se sozinho, é a ausência ativa de conexão humana, que é tão vital para o nosso bem-estar como a comida ou a água. A verdade é que somos seres sociais por natureza. Precisamos de interagir, de partilhar risos e preocupações, de sentir que fazemos parte de algo maior. Quando nos isolamos, o nosso cérebro, que adora novidades e interações, começa a definhar. A memória pode ficar mais fraca, o humor mais melancólico e até a nossa saúde física pode ressentir-se. Pense nos seus avós ou noutros idosos que conheceu. Aqueles que sempre mantiveram uma rede de amigos e atividades não pareciam ter uma vitalidade diferente. Era porque o seu espírito estava constantemente a ser alimentado. Então, como evitar esta armadilha do isolamento? A resposta é simples, mas requer um esforço consciente. Primeiro, faça um esforço para manter o contato com a sua família, mesmo que os seus filhos e netos estejam longe ou ocupados. Um telefonema regular, uma videochamada, com a ajuda deles. Claro, se a tecnologia ainda for um desafio, pode fazer toda a diferença. Não espere que eles liguem sempre, seja proativo. Marque um dia na semana para ligar a cada um. Depois, olhe para a sua comunidade. Há tantos grupos e associações para idosos nas nossas vilas e cidades portuguesas, desde grupos de caminhada, aulas de artesanato, sessões de leitura, ou até mesmo os famosos centros de dia que oferecem um leque variado de atividades. Se for religioso,
A igreja pode ser um excelente ponto de encontro e de apoio social. Pense nas tertúlias de café. No mercado local, vá ao mercado. Mesmo que não precise de comprar nada. Só para conversar um pouco com os feirantes, com os outros clientes. Pequenas conversas diárias alimentam a alma. Considere um voluntariado. Dedicar algum tempo a uma causa em que acredita pode não só trazer-lhe novas amizades, mas também um propósito renovado e uma sensação de utilidade que é inestimável. Por exemplo, ajudar numa associação de animais, na paróquia, ou mesmo a ler para crianças numa escola local. Não subestime o poder dos vizinhos. Um bom dia, um pequeno elogio sobre o jardim, ou até mesmo oferecer-se para ajudar com algo pequeno, pode abrir portas para uma amizade valiosa. Convidar um vizinho para um café, para partilhar um bolo que acabou de fazer. Pode ser o início de uma bela amizade. A vida é feita de partilha. E o isolamento é um veneno lento. Lembre-se, o nosso coração, tal como os músculos, precisa de ser exercitado. E a melhor forma de o fazer é através da conexão com os outros. O segundo grande erro, e muitas vezes interligado com o primeiro, é o de negligenciar a sua saúde física quando se vive sozinho. É muito fácil desleixar-se com as refeições, com a atividade física e até com as visitas médicas. Para que me vou arranjar? Para que cozinhar uma refeição completa só para mim? As desculpas são muitas e, com o tempo, a balança inclina-se para a inatividade e uma alimentação menos saudável. Um dia, damos por nós com mais dores, com menos energia, e até mesmo as coisas mais simples, como levantar-se da cadeira ou subir umas escadas, tornam-se um desafio. Isto não é apenas uma questão de envelhecer. É uma questão de não cuidar do templo que é o seu corpo. A alimentação é fundamental quando se está sozinho. A tentação de comer qualquer coisa ou de repetir o mesmo prato simples todos os dias é enorme. Mas o seu corpo, mais do que nunca, precisa de uma variedade de nutrientes. Pense na dieta mediterrânea, tão rica e presente na nossa cultura portuguesa, muitos vegetais frescos, frutas da estação, peixe, um bom azeite, leguminosas como o feijão e o grão de bico, e poucas carnes vermelhas. É um estilo de vida que nos protege de tantas doenças. Faça um esforço para preparar uma refeição completa, mesmo que seja só para si. Cozinhe um pouco mais e congele em porções individuais. Para aqueles dias em que não lhe apetece cozinhar, ter sempre sopa caseira, por exemplo, é um salva-vidas nutritivo e delicioso. E não se esqueça de beber água suficiente. Muitas vezes, confundimos a sede com fome, ou simplesmente esquecemos de beber ao longo do dia, o que pode levar a problemas de saúde sérios, como desidratação e tonturas. Além da alimentação, a atividade física é crucial. Não precisa de se tornar um atleta olímpico, basta mover-se. Caminhar é um exercício maravilhoso e acessível. Uma caminhada diária de 30 minutos, seja no parque, na rua do seu bairro, ou até mesmo dentro de casa, se o tempo não permitir. Pode fazer maravilhas pelo seu coração, pelos seus ossos e pelo seu humor. Encoraje-se a usar as escadas em vez do elevador. Se for seguro para si, faça exercícios de alongamento em casa. Ou procure aulas de ginástica adaptadas para idosos. Há muitos vídeos online com exercícios suaves que pode fazer na sala de sua casa, sem risco. E as visitas médicas não as adie quando se vive sozinho. É ainda mais importante ter um médico de confiança que o acompanhe e com quem se sinta à vontade para falar sobre a sua saúde. Faça os seus exames de rotina. Mesmo que se sinta bem, a prevenção é sempre o melhor remédio. Não se esqueça da sua visão e audição.
São sentidos vitais para a sua autonomia e segurança. E, por fim, o descanso. Um sono de qualidade é tão importante como a alimentação e o exercício. Crie uma rotina para dormir. Tente deitar-se e levantar-se sempre à mesma hora. E crie um ambiente propício ao relaxamento no seu quarto, ao cuidar da sua saúde física. Está a investir na sua autonomia e na sua qualidade de vida, garantindo que pode continuar a fazer as coisas que gosta e a viver a sua vida plenamente, sem depender de terceiros mais do que o necessário. Agora que já conversamos sobre o quão importante é manter-se conectado e cuidar do seu corpo, vamos aprofundar outros aspectos cruciais da vida a sós, seguindo na nossa jornada para uma vida plena. Mesmo vivendo sozinho depois dos 70, o terceiro erro que muitas vezes nos deixa presos é a má gestão ou a total ignorância sobre as nossas finanças. É fácil pensar, não tenho grandes despesas, a reforma mal chega, não há muito o que fazer. Ou, as finanças são uma dor de cabeça, vou deixar para depois. No entanto, ignorar o dinheiro, mesmo que seja pouco, é um caminho perigoso que pode levar a um grande sofrimento e estresse desnecessário. A verdade é que, independentemente do montante da sua reforma ou das suas poupanças, ter controle sobre o seu dinheiro traz uma paz de espírito que não tem preço. Quando se vive sozinho, cada cêntimo conta, e a capacidade de gerir as suas finanças de forma eficaz é a sua primeira linha de defesa contra imprevistos e preocupações futuras. Muitos idosos caem na armadilha de não saber exatamente quanto dinheiro entra e quanto sai, ou de não acompanhar as contas e os pagamentos. Isto pode levar a atrasos nos pagamentos de serviços essenciais, como a água, a luz ou o gás, resultando em interrupções inesperadas ou multas que complicam ainda mais a vida. Além disso, a falta de planeamento pode impedir que desfrute de pequenas alegrias ou que esteja preparado para emergências, como uma despesa médica inesperada ou uma reparação urgente em casa. Pense na segurança que advém de saber que as suas contas estão em dia e que tem uma pequena reserva para o que der e vier. Então, o que fazer para evitar este erro? Primeiro, a clareza é fundamental. Pegue num caderno e numa caneta, ou peça ajuda a alguém de confiança se a tecnologia for um obstáculo, e liste todas as suas fontes de rendimento reforma, pensões, eventuais rendas. Depois, faça uma lista detalhada de todas as suas despesas mensais fixas, rendas, empréstimos, contas de água, luz, gás, internet, telemóvel, seguros. Não se esqueça das despesas variáveis, como alimentação, transportes, medicação e um pequeno valor para lazer ou imprevistos. Ao ter esta visão clara, poderá identificar onde o seu dinheiro está a ir e, talvez, onde pode fazer pequenos ajustes. Por exemplo, pode descobrir que está a pagar por serviços que já não usa, ou que pode optar por um plano de telemóvel mais barato. Segundo, organize os seus pagamentos, se possível. E se sentir confortável, opte por débito direto para suas contas mais importantes. Assim, não corre o risco de se esquecer de pagar e evitará multas. Se preferir pagar manualmente, crie um calendário com as datas de vencimento de cada conta e verifique-o regularmente. Terceiro, poupe, mesmo que seja pouco. Se conseguir pôr de parte 10 ou 20 euros por mês, ao longo do tempo, isso pode tornar-se um pé de meia valioso para emergências. Não é preciso ter grandes somas. O importante é criar o hábito de poupar. Quarto, esteja atento a fraudes. Infelizmente, os idosos são muitas vezes alvos de esquemas e burlas financeiras. Seja extremamente cauteloso com chamadas telefônicas, e-mails ou mensagens inesperadas que pedem dados pessoais ou dinheiro.
Bancos e entidades oficiais nunca pedirão as suas senhas por telefone ou e-mail, em caso de dúvida. Ligue diretamente para a instituição em questão, usando um número de telefone oficial. E, por último, mas não menos importante, não tenha vergonha de pedir ajuda. Fale com um familiar de confiança, um amigo próximo ou até mesmo com o seu banco para obter aconselhamento. Muitos bancos oferecem apoio e recursos para idosos. A sua tranquilidade financeira é um pilar essencial para a sua autonomia e felicidade. O quarto erro, e um que sinto muito no coração de muitos que vivem sozinhos, é o de perder o propósito e a rotina, quando se é mais novo. A vida é geralmente estruturada pelo trabalho, pelos filhos, por 1001 obrigações. Mas depois de uma certa idade, e especialmente ao viver só, essas estruturas podem desaparecer. E o que acontece? Aquele tédio subtil que se instala, a sensação de que já não há nada para fazer, de que os dias são todos iguais. Levantamo-nos, comemos, vemos televisão, talvez um pequeno passeio, e pronto. Esta falta de propósito é devastadora para o espírito, leva à apatia, à perda de motivação, e pode mesmo abrir a porta à depressão. O ser humano, em qualquer idade, precisa de ter um motivo para se levantar da cama, algo para esperar, algo que o desafie, mesmo que seja pequeno, um dia sem um plano ou sem um objetivo. Por mais trivial que seja, é um dia perdido. Para evitar este erro, a palavra-chave é rotina com propósito. Comece por criar uma rotina diária que o motive. Não precisa de ser rígida, mas deve incluir atividades que o façam sentir-se útil e engajado. Acorde a uma hora razoável, vista-se, arranje-se, mesmo que não vá sair. Este simples ato de cuidar de si próprio já é um começo. Depois, inclua atividades que lhe dão prazer. Gosta de jardinagem. Dedique um tempo todos os dias a cuidar das suas plantas. Adora ler. Tenha um livro sempre à mão. Gosta de cozinhar? Experimente uma receita nova uma vez por semana. Gosta de pintar, de ouvir música, de ver documentários. Faça isso ativamente, não apenas como um passatempo. O segredo é que estas atividades não sejam apenas passar o tempo, mas sim investir o tempo em algo que o enriquece. Pense em pequenos projetos, organizar as fotografias antigas, escrever as suas memórias para os netos, aprender algo novo. Como uma língua estrangeira, há tantas aplicações e aulas online gratuitas, ou até mesmo um novo jogo de cartas. Pequenos projetos dão-nos um sentido de conquista e de progresso. Ajudar os outros também é uma forma poderosa de encontrar propósito. Já falamos do voluntariado, mas mesmo dentro da sua família. Pode oferecer-se para ajudar com pequenas coisas, preparar um doce para os netos, ajudar a passar a ferro algumas peças, ou simplesmente estar disponível para uma conversa. Sentir-se útil e valorizado é um bálsamo para a alma. Lembre-se, a vida não é uma sala de espera. Há sempre algo novo para aprender, para fazer, para explorar. A sua idade é a oportunidade perfeita para se dedicar a coisas que sempre quis fazer, mas para as quais nunca teve tempo. Encontre o seu propósito, e a sua rotina diária será preenchida com um sentido renovado de alegria e realização. E o quinto erro, que muitas vezes é a raiz de grande sofrimento, é o de ignorar o bem-estar mental e emocional, quando vivemos sozinhos, especialmente com o avançar da idade. É fácil que sentimentos de solidão, tristeza, ansiedade ou até mesmo depressão se instalem sem que nos apercebamos. Muitos pensam, é normal sentir-me assim à minha idade, ou é apenas a velhice, e acabam por calar a dor, guardá-la para si, como se fosse um fardo que só eles podem carregar. Mas ignorar estes sentimentos é como ignorar uma ferida que não para de sangrar, se não for tratada.
só vai piorar. A saúde mental é tão importante quanto a física e merece a mesma atenção e cuidado. O isolamento, a perda de entes queridos, as preocupações com a saúde ou as finanças, tudo isso pode afetar a nossa mente e o nosso humor de forma profunda. Os dias cinzentos parecem mais longos, a energia diminui e até as coisas que antes nos davam prazer perdem o encanto. Então, como podemos combater este erro e cuidar do nosso bem-estar mental e emocional? O primeiro passo é o mais difícil, mas o mais crucial: reconhecer e aceitar o que está a sentir. Não se culpe por sentir tristeza ou solidão. Estes são sentimentos humanos e válidos. Permita-se senti-los, mas não deixe que eles o dominem. O segundo passo é falar sobre isso. Sei que para muitos da nossa geração, falar sobre sentimentos é algo difícil, quase um tabu. Mas partilhar o que está a passar na sua cabeça e no seu coração com alguém de confiança, um amigo, um familiar, um vizinho, um sacerdote, pode ser um enorme alívio, às vezes, só de colocar os pensamentos em voz alta. Já nos sentimos um pouco mais leves. E se sentir que a tristeza persiste, que a ansiedade o oprime, ou que simplesmente não consegue encontrar a alegria nas coisas, não hesite em procurar ajuda profissional. Falar com um médico de família sobre os seus sentimentos é um ato de coragem e de amor próprio. Ele pode encaminhá-lo para um psicólogo ou psiquiatra, ou sugerir outras abordagens. A terapia não é para malucos, é para qualquer pessoa que precise de apoio para lidar com os desafios da vida, cada vez mais, em Portugal. Há mais recursos disponíveis e o estigma está a diminuir, além de procurar apoio externo. Há muitas coisas que pode fazer por si mesmo. No dia a dia, pratique a gratidão, todas as noites, antes de dormir ou todas as manhãs. Pense em 3 coisas pelas quais se sente grato naquele dia. Pode ser o sol a entrar pela janela, uma chávena de chá quente, um telefonema de alguém querido, ou o facto de ter um telhado sobre a cabeça. Pequenas coisas, mas que nos lembram das bênçãos na nossa vida. Mantenha-se ativo. Como já falamos, o exercício físico liberta endorfinas, que são os nossos químicos da felicidade. Caminhar, dançar na sala ao som da sua música preferida, ou fazer alongamentos pode levantar o seu astral. Cuide do seu sono. A privação de sono afeta diretamente o nosso humor e a nossa capacidade de lidar com o estresse. Crie um ambiente tranquilo no seu quarto e uma rotina relaxante antes de dormir. A alimentação também desempenha um papel importante na saúde mental. Alimentos ricos em ômega 3, como o peixe gordo, sardinhas, salmão, cavala, frutas e vegetais, e alimentos integrais podem ajudar a estabilizar o humor. Evite o consumo excessivo de açúcar e alimentos processados. E, por fim, pratique a atenção plena ou mindfulness. Não é preciso meditar durante horas. Basta dedicar alguns minutos por dia para se focar no presente, na sua respiração, nos sons à sua volta. Pode fazê-lo enquanto bebe o seu café da manhã, enquanto caminha ou enquanto desfruta de uma paisagem. Isto ajuda a acalmar a mente e a reduzir a ansiedade. Lembre-se, cuidar da sua mente e do seu coração é um investimento direto na sua felicidade. A sua autonomia e a sua paz interior dependem disso. Não se deixe levar pela corrente da tristeza. Há sempre luz e ajuda disponível. Chegamos agora aos últimos 2 erros, que são tão importantes quanto os anteriores e podem ter um impacto direto na sua segurança e qualidade de vida. O 6º erro, e que infelizmente causa muitos acidentes em casa, é a falta de segurança e preparação do ambiente doméstico. Quando se vive sozinho, a sua casa é o seu porto seguro, o seu castelo, mas pode rapidamente tornar-se um campo minado
se não forem tomadas as precauções certas. Pense nos tapetes soltos, nos fios elétricos espalhados pelo chão, na iluminação deficiente ou na falta de barras de apoio na casa de banho. Um simples tropeção ou uma queda pode ter consequências graves, desde fraturas que o deixam dependente por um longo período, a outras lesões que afetam a sua autonomia. Além disso, a falta de um plano de emergência para situações como um corte de energia, uma fuga de gás ou uma emergência médica pode deixar a pessoa sozinha e desamparada numa altura crítica. A sensação de vulnerabilidade é real, e muitos idosos, por vezes, evitam mexer em coisas em casa ou pedir ajuda para pequenas reparações por receio de incomodar ou de ter despesas. Mas esta inação pode custar muito caro. Para evitar este erro, o primeiro passo é fazer uma auditoria de segurança à sua casa. Olhe para cada divisão com olhos críticos, como se fosse um detetive. No quarto, os tapetes estão bem presos. Há iluminação suficiente para se levantar durante a noite sem tropeçar? O caminho até a casa de banho está livre de obstáculos na casa de banho, que é um dos locais mais perigosos. Tem barras de apoio no chuveiro ou ao lado da sanita. O chão é escorregadio. Pode colocar tapetes antiderrapantes ou fitas adesivas antiderrapantes. Verifique a altura da sanita. Se for muito baixa, pode considerar um elevador de sanita. Na cozinha, os armários estão à altura acessível. As panelas e os tachos mais pesados estão guardados em locais fáceis de alcançar. Verifique os sistemas de gás e eletricidade periodicamente. Tenha sempre um extintor de incêndio na cozinha e saiba como usá-lo. Ou, pelo menos, tenha um balde com areia ou bicarbonato de sódio para pequenas labaredas na frigideira. Na sala e corredores, os fios elétricos estão seguros e fora do caminho. A iluminação é adequada, especialmente em escadas ou áreas de passagem. Considere usar sensores de movimento para luzes noturnas. Retire ou fixe bem os tapetes soltos. Se houver escadas, certifique-se de que os corrimãos estão firmes e a iluminação é boa. Além da segurança física do ambiente, é crucial ter um plano de emergência. Tenha uma lista de contactos de emergência bem visível, junto ao telefone família, amigos, vizinhos, o número do INEM 112, do seu médico, se usar um telemóvel. Guarde estes números na agenda e marque-os como favoritos. Pense na possibilidade de ter um sistema de alerta médico pessoal, um daqueles botões que pode carregar se cair ou precisar de ajuda e que alerta um centro de monitorização ou um familiar, em Portugal. Existem vários serviços que oferecem esta teleassistência, o que pode dar uma grande paz de espírito. Tanto a si como aos seus familiares. Tenha sempre uma lanterna com pilhas novas e uma rádio a pilhas em caso de corte de energia. Tenha alguns alimentos não perecíveis e água engarrafada para 2 ou 3 dias. Saber o que fazer numa emergência e ter os meios para tal. Diminui a ansiedade e aumenta a sua capacidade de resposta. Não hesite em pedir ajuda a familiares ou a um técnico para fazer as adaptações necessárias em casa. É um investimento na sua segurança e na sua capacidade de continuar a viver de forma independente e confortável. A sua segurança é primordial. Por fim, o 7º erro, e talvez um dos que mais me entristece ver, é a resistência à tecnologia e a novas aprendizagens. A ideia de lidar com telemóveis novos, computadores ou até mesmo caixas multibanco diferentes pode parecer assustadora. Não é. A gente pensa, não é para mim. Já não tenho idade para isso. Ou, sempre me safei sem isso. Mas ao resistir a estas ferramentas, que hoje são tão comuns, estamos a fechar a porta a um mundo de oportunidades que podem facilitar a nossa vida e enriquecer a nossa existência de formas que nunca imaginamos. No mundo de hoje, a tecnologia não é um luxo,
mas uma necessidade que nos conecta, nos informa e até nos diverte. Ignorá-la pode levar a um maior isolamento. Há dificuldades em aceder a serviços essenciais e a uma diminuição da nossa autonomia. Pense em como seria mais fácil falar com os seus netos que vivem longe através de uma videochamada, ou pedir as suas receitas médicas online, ou até mesmo fazer as suas compras do supermercado sem sair de casa. A resistência à aprendizagem, em geral, também nos limita. O cérebro, como qualquer músculo, precisa de ser exercitado. Deixar de aprender é deixá-lo definhar, o que pode acelerar o declínio cognitivo e diminuir a nossa capacidade de adaptação. Então, como podemos evitar este erro? A primeira e mais importante atitude é a curiosidade e a mente aberta. Abandone a ideia de que não consegue ou que é muito velho para aprender. A idade é apenas um número. E o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de aprender e adaptar-se ao longo de toda a vida. Comece com pequenos passos. Se tem um telemóvel simples, peça a um familiar ou amigo para lhe ensinar as funções básicas como ligar e desligar, como fazer e receber chamadas, como enviar uma mensagem simples, se tem um smartphone. Comece por aprender a usar o WhatsApp para mandar mensagens de texto e de voz aos seus familiares. E depois, quem sabe, uma videochamada é uma ferramenta fantástica para manter o contato com quem está longe. Muitos centros comunitários e associações de idosos em Portugal oferecem cursos básicos de informática e de uso de telemóveis. Não tenha vergonha de se inscrever. Estes cursos são desenhados para a sua faixa etária, e os instrutores são pacientes e compreensivos. Pense nas vantagens que a tecnologia pode trazer. Aprender a usar o multibanco, ou até mesmo a fazer algumas operações bancárias online. Pode poupar-lhe tempo e esforço, e dar-lhe mais autonomia sobre o seu dinheiro. Aprender a usar aplicações para chamar um táxi ou um transporte, se tiver essa necessidade, ou para pedir comida em casa, se gosta de ler. Pode aprender a usar um leitor de livros eletrônicos, que lhe permite aumentar o tamanho da letra e ter acesso a uma biblioteca imensa sem sair de casa. Se gosta de música, existem rádios online ou plataformas que lhe permitem ouvir as suas canções preferidas a qualquer hora. A internet está cheia de recursos para aprender sobre os seus hobbies, para ver documentários, para visitar museus virtualmente ou até mesmo para fazer cursos online sobre temas que sempre o interessaram. E não se trata apenas de tecnologia. Trata-se de manter uma mente curiosa e ativa. Aprenda uma palavra nova por dia. Tente resolver um puzzle. Leia sobre um tema que não conhece. Desafiar o seu cérebro com novas informações e atividades é uma das melhores formas de prevenir o declínio cognitivo e manter a sua mente jovem e ágil. Lembre-se, cada nova competência que adquire, por mais pequena que seja, é uma porta que se abre, uma forma de tornar a sua vida mais fácil, mais rica e mais conectada. Abrace a curiosidade e permita-se descobrir o mundo que a tecnologia e a aprendizagem contínua têm para lhe oferecer. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que estas reflexões sobre os 7 erros comuns que nos podem tornar a vida mais difícil ao viver sozinhos depois dos 70 tenham sido úteis. Falamos sobre o perigo do isolamento social e a importância de cultivar os nossos laços, de fazer um esforço para estar presente na vida das pessoas e na comunidade. Vimos como negligenciar a saúde física, seja pela alimentação ou pela falta de movimento e de acompanhamento médico. Pode minar a nossa autonomia e bem-estar. Recordamos a importância vital de gerir as nossas finanças, por mais modestas que sejam, para garantir a nossa segurança e tranquilidade, evitando surpresas desagradáveis.
Abordamos o significado de ter um propósito e uma rotina, de preencher os nossos dias com atividades que nos dão sentido e alegria, e de nunca parar de nos desafiar. Olhamos para a necessidade premente de cuidar do nosso bem-estar mental e emocional, de não calar a tristeza ou a ansiedade, e de procurar ajuda quando precisamos, seja num ombro amigo ou num profissional. Discutimos a importância de tornar a nossa casa um refúgio seguro, prevenindo acidentes e estando preparados para emergências e, finalmente, refletimos sobre o valor de abraçar a tecnologia e a aprendizagem contínua, abrindo-nos a um mundo de possibilidades que pode simplificar a nossa vida e manter a nossa mente ativa. Pode parecer muita coisa. Não é 7 erros, 7 desafios. Mas a verdade é que cada um deles é uma oportunidade. Uma oportunidade para fazer uma pequena mudança, para adotar um novo hábito, para dar um passo em frente. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece por um. O que lhe parece mais fácil ou o que sente que é mais urgente. Talvez seja ligar para aquele amigo antigo, ou começar a dar um pequeno passeio todos os dias, ou sentar-se com um familiar para rever as suas contas. Pequenas mudanças podem, e vão, fazer uma diferença enorme na sua saúde, na sua felicidade e na sua autonomia. Não se esqueça que a vida a sós não tem de ser sinônimo de solidão ou miséria. Pelo contrário, pode ser uma fase de grande liberdade, de autodescoberta e de desfrutar das suas paixões. No seu próprio ritmo, é uma oportunidade para ser o protagonista da sua própria história, sem ter de seguir o roteiro de mais ninguém. E lembra-se do que prometi no início, que haveria algo que o ia surpreender se ficasse até ao fim. Pois bem, aqui está, a maior surpresa, e talvez a maior verdade, é que a chave para evitar todos estes erros e para viver uma vida plena e feliz, depois dos 70, mesmo sozinho, não está em grandes segredos ou fórmulas mágicas. Está em algo que já possui a sua capacidade de escolha. Sim, a sua capacidade de escolher ser proativo, de escolher cuidar de si, de escolher aprender, de escolher conectar-se, de escolher ver a beleza e as oportunidades em cada novo dia. A escolha de não se deixar vencer pela inércia, pelo medo ou pelo desânimo. Você tem o poder de moldar os seus dias, de decidir como quer viver esta fase da sua vida. A felicidade não é algo que acontece por acaso. É algo que se constrói, dia após dia, com pequenas escolhas conscientes. Então, encorajo-o a pensar sobre o que discutimos hoje. Qual destes erros sente que o afeta mais? Qual a pequena mudança que pode fazer já amanhã para começar a evitá-lo? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser uma inspiração para outros que estão a passar pelo mesmo. Adoraria ler as suas histórias e as suas dicas. E se este vídeo o ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. Continuaremos a partilhar conteúdo que o ajude a viver a sua melhor vida. Em qualquer idade, lembre-se, viver sozinho não significa estar só. Tem dentro de si a força, a sabedoria e a resiliência para florescer. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Cuide-se e até breve.